entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. É um prazer estar aqui com você para mais uma noite especial, uma noite em que estamos na programação
do Apocalipse, estudando sobre os últimos eventos, sobre este livro, né, que ainda hoje se faz tanta complicação. As pessoas geralmente têm medo, tentam evitar, mas nós conhecemos a importância, pela graça de Deus, conhecemos também o seu significado. Como já disse, é um prazer ter você aqui, então, para, junto de você, poder partilhar dos estudos que nós vamos ter. Lembrando que hoje nós estamos no estudo sobre a sacudidura, né? O que será que é essa sacudidura? O que significa este estudo, né? Isso nós vamos aprender um pouco e, claro, se você já sabe também, vamos relembrar sobre este assunto importantíssimo, especialmente para o período em que vivemos, tá certo? Período que, né, meio tenebroso, meio conturbado, em que muitas vezes essa situação de pandemia, crise econômica, todas as doenças têm feito com que às vezes a gente se esqueça das coisas de Deus. E agora, mais do que nunca, é justamente o contrário. Deveria ser um momento que nós estamos cada vez mais próximos, cada vez mais agarrados na mão de Deus. Antes de nós darmos início a este culto, nós teremos um louvor. Eu estarei aqui com você louvando, e eu vou cantar um hino com você. Primeiramente, né, hoje, domingo à noite, geralmente a gente já está nessas horas pensando como é que vai ser o dia de segunda-feira, porque tem que trabalhar, ou muitas vezes estamos em dificuldades, perdemos nossos empregos, como é que vai ser a segunda? Pois é, mas este é o momento de deixarmos nossas preocupações de lado, nem que seja por um pouquinho, mas deixar nossas preocupações de lado, para que nós possamos lembrar que neste momento Deus está conosco, e já convidar também a presença do Espírito Santo para, limpar o nosso coração, nos dar a paz, para que possamos entender tudo que será dito aqui. E claro, memorizar, guardar isso para ser utilizado em nossa vida. Vamos então escutar este hino tão interessante, um hino que eu gosto muito, que chama Cuidará de Mim Também? Porque estarei eu triste, porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, se envolto em sombra vou, o coração ferido, o perseguido sou. Jesus é meu amparo, Consolador, envolve-me em seus braços,
que esse hino possa ter trazido um pouco de conforto para o seu coração. Nesse momento, eu convido a você que está nos assistindo a acompanhar comigo. Nós vamos cantar nesse momento juntos o hino do nosso Hinário Adventista, que é o hino número 141, que tem como título O Dia Não Sei. Embora nós não saibamos o dia, estamos todos juntos aguardando este dia de retorno, o dia da volta de Jesus. Vamos juntos então, hino 141. Que essa possa ser então a nossa esperança nessa volta de Jesus. Querido, nesse momento eu vou me ajoelhar aqui, nós vamos fazer uma oração. Se você puder me acompanhar e ajoelhar junto, será maravilhoso. Se não puder, não tenha problema. Apenas mantenha reverência, porque neste momento nós vamos falar com Deus. Vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Querido bom Deus, gratos te somos por todas as coisas que vem nos concedendo. Pela vida, pela saúde, pela proteção que nos dás. E mesmo nos momentos de dificuldade, sabemos que existe um motivo. E acima de tudo, existe uma esperança.
que o Senhor possa manter essa esperança sempre viva em nossos corações, que venha a confortar aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, seja financeiramente, seja em saúde, seja dificuldades às vezes na união familiar, problemas em seus trabalhos. Não sei, Senhor, dizer qual é o problema de cada um, mas Tu sabes e sabemos que Tu tens o poder para resolvê-los. Então, que a Tua vontade seja feita e que Tu possas estar auxiliando a cada um daqueles que Te ouvem. Vem, Senhor, neste momento em especial, nos conceder o Teu Espírito Santo, para que tudo o que seja aqui falado seja dito não por motivação pessoal, mas sim por inspiração do Teu Espírito, e que nós possamos ouvir esta mensagem, possamos guardá-la, passar a nossos semelhantes e também aplicá-la no nosso dia a dia. É isso que Te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, antes de nós darmos início, nós teremos mais um hino. Este próximo hino que eu vou cantar, ele tem tudo a ver com a mensagem desta noite. Vocês vão ver, nós vamos ver que no tempo da sacudidura é necessário que nós tenhamos firmeza. Que mesmo nos tempos de dificuldade, nós tenhamos a capacidade de ouvir aquilo que Deus fala e, com um espírito de humildade, obedecer, seguir aquilo que é certo. Esse hino que eu cantarei se chama Tudo o que Deus mandar, farei. É o número 3, William. E logo após, o professor Celso então irá assumir a palavra para nos passar a mensagem desta noite. Preste com atenção a letra desse hino. Deus mandar farei, santo é aquilo que ordenar, a sua voz hei de escutar, pois a sua mão me guiará. Ele é meu Deus, não me deixará, ainda que em sombras eu andar, somente em Ti vou confiar, somente em Ti vou confiar. Tudo que Deus mandar farei, Ele nunca há de me enganar. Por seu caminho irei andar, pois nunca vai me abandonar. Feliz estou com o que me dá, qualquer tristeza tirará. E aqui estou a aguardar o dia do Senhor chegar. Tudo que Deus mandar farei, mesmo que em dor eu possa estar, e o coração com muito pesar, ainda assim eu hei de o adorar, pois nunca cansa de me amar, e meu coração confortará. O medo e a dor removerá, o medo e a dor removerá. Tudo que Deus mandar farei, minha promessa feita está. Ainda que a morte me levar, meu Deus de mim há de lembrar. Meu Pai irá de mim cuidar, com seu poder
Boa noite a você que está em casa, nos acompanhando. Aqui na igreja estamos numa equipe mínima, só as pessoas que estão trabalhando com a técnica da transmissão. Em Alfenas, toque de recolher, para ver se nós diminuímos o contágio. E pode ser que você esteja um pouco triste. Estamos todos tristes. Não é possível estar feliz com tantas mortes e com tanto sofrimento. Mas eu te convido a se lembrar das palavras do Senhor Jesus. Quando essas coisas todas começarem a acontecer, levante sua cabeça, lembre-se que sua redenção está próxima e assim alimente sua esperança. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe agora nesse estudo. Grandioso Deus, mais uma vez invocamos a presença do Teu Espírito, não apenas aqui nesta transmissão, aqui na igreja, mas de forma especial em cada lar que estiver conectado, em cada aparelho que estiver conectado agora, para que as pessoas, ao receberem o Teu Espírito, entendam a importância das profecias, dos eventos para os últimos dias. Que nós possamos ir nos preparando, fazendo as nossas decisões, agindo com sabedoria, e que o Teu Espírito Santo nos guie para o Teu redil. Abençoa o estudo que vai ser feito agora, e não apenas este, mas todas as transmissões que estão sendo feitas em todo o mundo para a pregação do Teu Evangelho, é que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, na nossa série, o professor Olinto, nosso professor de escrituras aqui na Bíblia, na igreja do Itaparica, nosso professor de Bíblia na igreja do Itaparica, ele falou sobre o fato de que seria necessário e ocorrerá um reavivamento nos últimos dias. E ele explicou que esse reavivamento, que vai promover uma mudança de comportamento, será motivado pelo Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que opera em nós, nossa vontade, o nosso querer. Quando nós abrimos o coração ao Espírito Santo, o Espírito Santo atua, fazendo com que nós tenhamos disposição para a obediência, em que nós tenhamos vontade de servir a Deus. Ele nos convence dos nossos pecados, como diz a Bíblia, e ao nos convencer dos nossos pecados, ele nos motiva a pedir perdão. Enfim, o Espírito Santo nos dá força, nos capacita para que nós tenhamos uma vida de santidade. Só que a presença do Espírito Santo na igreja nos últimos dias, a força que o Espírito Santo exercerá sobre a igreja, ele não terá, essa força não terá apenas um efeito de conversão nas pessoas. Pode parecer estranho falar isso, mas não é estranho, né? Se nós entendemos bem que Deus não pega ninguém pela orelha e não obriga ninguém a fazer as coisas. Na mesma medida em que o Espírito Santo vai
levar pessoas a tomarem uma decisão ao lado de Cristo, algumas pessoas recusarão a atuação do Espírito Santo e vão, então, por sua própria escolha, por sua própria vontade, acabar se afastando da igreja. E isso é necessário porque Deus precisa de uma igreja plenamente santificada para que Ele possa exercer a sua atuação plena no final dos tempos e gerar o grande clamor, a última grande pregação do Evangelho, quando maravilhas serão manifestas por meio dos filhos de Deus. E nós sabemos que Deus não aceita entregas parciais. Deus não aceita de nós uma convivência dupla. Jesus disse isso, né? Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Seu coração não pode estar lá e cá. A linguagem do Apocalipse é: você não pode ter uma vida morna, né? Você não pode ser meio quente, meio frio, porque se você for meio quente, meio frio, Deus não pode usar você plenamente. Existe uma história na Bíblia que está na Bíblia, não para contar uma vitória de Israel, mas para nos explicar como é que isso funciona. Ela está no capítulo 7 de Juízes, e eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 7 do livro de Juízes. Quando midianitas, amalequitas e algumas tribos do Oriente se reuniram para guerrear contra Israel. Eram mais de 120 mil pessoas, mais de 120 mil soldados. E naquela época, Gideão havia sido chamado para comandar o povo de Deus, para comandar o exército de Deus. E diante da batalha, diante da guerra, Gideão faz então uma convocação ao povo. Ele chama o povo para que o povo defendesse o território de Israel. Diz a Bíblia, Juízes 7, conta a história desta batalha, né? Que midianitas, amalequitas e algumas tribos do Oriente haviam se juntado junto à colina de Moré, no vale. O capítulo anterior diz que eram como gafanhotos, né? Tomando conta do vale. E Gideão, depois da sua convocação para a guerra, conseguiu 32 mil homens. Vejam, os amalequitas, os midianitas e as tribos do Oriente eram mais de 120 mil. Com 32 mil homens, daria para cada israelita matar 4. Já era difícil. Era uma batalha desigual. Mas, né, foi o que deu. E é interessante, ali em Juízes 2, que o Senhor chega para Gideão, Juízes 7, verso 2, Jesus chega para Gideão, o Senhor Jesus chega para Gideão e diz: olha, Gideão, gente demais. Gente demais, 32 mil?
Precisa disso, não. Eu acho que Gideão não entendeu bem a mensagem de Deus. Do ponto de vista humano, não faz sentido, né? Gente demais. O exército inimigo tem 4 vezes mais homens. Mas Deus insiste com Gideão. Diz assim, olha, o verso 2 diz, eu não quero que este povo acabe se vangloriando, dizendo que se salvou sozinho. Por quê? Bom, a Escritura fala que a pregação do Evangelho nos últimos dias não será feita por força nem por violência, ela será feita pelo Espírito. É o poder do Espírito Santo que vai pregar o Evangelho, por meio dos homens, é evidente, por meio dos recursos que temos, mas é o poder do Espírito Santo. Então, Gideão disse assim, olha, todo aquele que tiver meio a meio para a batalha, eu tenho família, eu tenho um comércio, eu tenho um negócio, eu estou com um pouco de medo, tem muito soldado midianita, estou meio receoso, estou meio tímido, pode ir embora. O verso 3 diz que voltaram 22.000, ficaram só 10. Esses 10 foram os que assumiram que queriam batalhar, né? Assumiram. Nós queremos batalhar, Gideão. Mas Deus disse a Gideão, olha, Gideão, tem gente demais ainda. Está no verso 4. Tem gente demais. Eu imagino a angústia de Gideão tentando entender a vontade de Deus. Agora, com 10.000, cada homem de Israel teria que matar pelo menos 12 do outro exército. Isso é uma batalha muito desigual, muito injusta. Mas Deus propôs então uma prova, que era a passagem pela água. Interessante que a passagem pela água nos lembra a água da vida, a purificação, a presença do Espírito. A passagem pela água nos lembra isso. E Deus disse, olha, quem passar pela água e não se abaixar, só pegar um pouco de água na mão assim, dar uma lambida e sair correndo para a batalha, eu quero esses. Agora, se o sujeito comodamente se ajoelhar, beber água, encher o cantil, com toda calma e paciência, isso vai mostrar, Gideão, que ele não está assim tão disposto, tão entregue à batalha. Esse você manda para casa. Bom, sobraram 300. Sobraram 300. Veja que, em momento nenhum, Deus disse, tira esse ou tira aquele. Em momento nenhum, Deus disse, você vai embora e você vai ficar. Foram as próprias atitudes das pessoas que deixaram claro o quanto eles estavam dispostos a ir para essa batalha e o quanto eles estavam ligados ao mundo, aos seus confortos, à sua vida.
nós mesmos nos selecionamos para o reino de Deus. Isto é um princípio fundamental do plano da salvação. Você não é predestinado para a salvação. Salvação está aberta a todos. Paulo diz assim: todos fomos predestinados para a salvação. Todos nós. Todos estamos predestinados. Jesus morreu por todos. Mas você aceita ou não aceita o convite. Você aceita ou não aceita o trabalho do Senhor Jesus. Você aceita ou não aceita que o Senhor Jesus ofereça a você perdão pelos seus pecados. Você pode simplesmente não querer ser perdoado. Você pode simplesmente não querer mudar de vida. Você pode simplesmente achar que está tudo muito bom e que vale mais a pena viver aqui na terra do que partir para uma batalha complicada como essa e herdar a vida eterna. E Deus não vai pegar você pela orelha. E Ele não vai dizer, você vai, porque eu estou mandando. Não, não é assim que funciona. Então, assim como aconteceu com Gideão e os 300, em que aparentemente eram muitos, mas que Deus estava dizendo, nem todos os que estão aí estão dispostos para a batalha, sobre esses todos eu não posso derramar o meu espírito, alguns aí não estão preparados. Assim acontecerá quando o Espírito de Deus se manifestar na igreja para o reavivamento final. Porque nós teremos que fazer escolhas. E essas escolhas não serão fáceis. Existe uma passagem no livro de Jó, capítulo 21, os versos 17 e 18, diz assim: muitas vezes acontece que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Muitas vezes acontece que se apaga a lâmpada dos ímpios. Vocês se lembram daquela parábola que o Senhor Jesus contou? Das 10 virgens. 5 tinham azeite de reserva, Espírito Santo de reserva, 5 não tinham. 5 haviam pensado no futuro e se preparado. 5 não pensaram no futuro e não se prepararam. E a lâmpada das 5, que são chamadas de nécias ou tolas, se apaga. A verdade é que nós temos tido um tempo na nossa vida aqui, que a Bíblia chama de período do dia, e diz buscai ao Senhor enquanto é dia, em que nós ainda temos liberdade para estudar a Bíblia, assistir uma programação da igreja pela internet. Depois que nos vacinarmos, poderemos voltar à igreja, espero que isso seja possível em breve. Você pode andar com uma Bíblia debaixo do braço, você tem liberdade para escrever o que quiser nas suas redes sociais, pregar o Evangelho, mandar mensagens edificantes. Este tempo é o que a Bíblia chama de dia, é o tempo que você tem para se preparar. Porque chegará o momento em que Deus precisará de uma igreja pura, santificada, para que o seu Espírito seja derramado em plenitude, para que esta igreja promova a grande pregação final.
E aqueles que não estiverem preparados, eles não vão suportar a presença do Espírito e eles vão se retirar da igreja. E escolhas drásticas serão feitas. Escolhas drásticas. Jesus disse certa vez que aquele que não negar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seus bens, não será digno do reino dos céus. Você já parou para pensar nisso? Você está disposto a deixar a sua esposa não crente em nome de Jesus? Seu esposo, aquele esposo não crente, que insiste em não se batizar, você já pregou o evangelho, mas ele não quer se batizar, e ele não quer vir para a igreja, a esposa não quer. E vai chegar um momento em que essa pessoa vai atrapalhar sua vida na igreja. É uma decisão muito drástica. Você vai estar disposto a deixar seu esposo ou sua esposa para ficar com Cristo? Aí você vai dizer assim, mas Jesus vai compreender, é meu esposo, é minha esposa. Não. Neste momento, não mais. Você teve um longo tempo para escolher a quem servir. Agora você vai ter que escolher se você vai servir ao seu esposo, à sua esposa, ou se você vai servir integralmente ao Senhor Jesus. Você está disposto a deixar para trás a sua casa? Aquela casa que você demorou 25 anos para construir? Agora que ela está ficando assim, do jeitinho que você quer? Você sabe que você vai perder essa casa se você ficar ao lado de Deus, né? Se ficar ao lado do Senhor Jesus, você vai perder, porque está dito que nós seremos espoliados dos nossos bens. Aquele seu carro chique, de banco de couro, esqueça. Seu emprego, esqueça. Seu salário, esqueça. Você vai viver de fé, só de fé. E é possível que passe fome. E é possível que passe frio. Porque os profetas passaram fome, os profetas passaram frio, os profetas perderam tudo, os profetas apanharam, os profetas sofreram. Então é possível que você sofra. Você está disposto a abrir mão disso? É uma decisão drástica. E você vai dizer assim, não, Jesus vai compreender. Eu demorei 25 anos para construir essa casa. Eu não preciso abrir mão dessa casa. Precisa. Precisa. Ou é Deus em primeiro lugar, ou é o mundo. Lembre da história do jovem rico. Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue. Essa história não está na Bíblia para enfeitar, ela está na Bíblia para mostrar para você que vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha desse nível. E o Espírito Santo vai estar sendo derramado sobre a igreja. As coisas vão estar acontecendo no mundo, o mundo vai estar em convulsão. E aí acontece aquilo que é dito em Lucas 3,17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Este processo
de escolhas e de tomada de posição é chamado tradicionalmente de sacudidura. Por que sacudidura? Porque nós entendemos que é um processo que pode ser comparado metaforicamente, né? Pode ser feita uma analogia, uma comparação com o processo de peneirar o trigo, o arroz. Eu morei próximo de uma máquina de arroz. Nós comprávamos lá aquele cuim de arroz, a cobertura do arroz integral. Aquilo é extremamente nutritivo. Não é muito saboroso comido sozinho, mas para os animais é um alimento espetacular. E a máquina de arroz, se você já viu uma, você sabe como ela tem um soprador. Né? Quando o arroz é debulhado lá, ele é descascado, ela tem um soprador. E esse soprador sopra para longe a palha, mas ele não é capaz de soprar o grão. O grão cai peneirado, ensacado, e a palha voa para longe. Antigamente se fazia isso na peneira. Pelo que eu saiba, pelo que eu conheci aqui, até com café se fazia isso, né? Jogar para cima, para peneirar, o grão cai, a palha voa. Então, a ideia que se dá de sacudir, de sacudidura, de peneiramento, é esta ideia de jogar para cima para que o vento leve a palha e somente o grão aproveitável fique. Mas isso, repito, não será feito por vontade do Espírito Santo em relação aos indivíduos, mas por escolha do indivíduo em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar a você e vai dizer: escolha. Você vai perceber a necessidade de escolher. E você vai escolher. Você vai escolher de que lado você quer estar. O problema é que a maioria das pessoas imagina que essa escolha será muito simples. Não, na hora da escolha eu estou do lado de Cristo. Não, irmãos. Não é simples assim. Você não larga seu esposo, sua esposa, seu filho, seu carro, sua casa, seu emprego, tão facilmente assim. Não é simples assim. Se você não se preparar espiritualmente a partir de agora, talvez você não tenha forças para escolher o lado do Senhor Jesus. Nós temos várias passagens que falam sobre isso. Jó, capítulo 8, verso 20, diz que Deus não rejeitará o reto, mas Ele também não toma pela mão os malfeitores. Interessante, né? Deus não rejeita o reto, mas Ele não toma pela mão os malfeitores. Você decide se você é reto, se você é malfeitor. Falando sobre o povo de Israel, Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 5, que Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Vocês se lembram por que, à exceção dos descendentes de Josué e Calebe, os outros israelitas todos foram prostrados no deserto? Porque eles escolheram que não queriam entrar na terra. Eles tiveram medo. Eles escolheram isso. E nós não podemos dizer que isso é feito de propósito por Deus, como uma tentação por Deus. Tiago 1, verso 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
a ninguém tenta. Então, as pessoas que escolherem sair, elas não sairão porque Deus as pôs para fora. Elas sairão porque, na hora de preparar-se, elas não se prepararam. Não se prepararam. Na hora de escolher, elas não tiveram força para escolher o que é correto. E a Bíblia diz que a luz e as trevas não têm comunhão. A luz e as trevas não combinam. E a igreja do Senhor não poderá ter trevas em seu meio para que o Espírito seja derramado plenamente. Isso está muito bem explicado na Bíblia e o Espírito de profecia também fala bastante disso. Eu vou ler para vocês aqui 4 pequenas passagens do Espírito de profecia que falam sobre essa questão do peneiramento. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479, diz que o peneiramento que o Espírito de Deus promove sacode fora multidões da igreja, como folhas secas. Multidões vão sair da igreja. Hoje nós temos aí 20 milhões, 22 milhões, 25 milhões de adventistas. Os números variam. Depende do critério que você usa. Bom, Gideão tinha 32 mil, sobraram 300. Se eu não estou errado, 300 é 1% de 32 mil. 1%? Só isso? Eu espero que não seja essa proporção aqui na igreja de hoje. Mas o Espírito de profecia fala de multidões abandonando a causa. Serviço Cristão, página 49, diz assim: a palha, como uma nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Hoje você olha a igreja assim, que igreja maravilhosa, aquele pastor, aquele ancião, aqueles diáconos, aqueles irmãos. E o coração? E os segredos? E as escolhas em segredo? E os pecados acariciados? E a cobiça? Esses dias eu estava assistindo um pastor batista pregando, ele falou uma coisa que me colocou para pensar, né? Ele disse assim, falando da igreja batista, mas funciona para todas as igrejas, que existem alguns irmãos dentro da igreja que não têm carteira assinada com o diabo, sabe? Tem uns que têm carteira assinada mesmo, né? É dedicação exclusiva, só para o diabo. Mas tem uns não, eles não têm carteira assinada. Mas de vez em quando eles fazem um servicinho aqui e ali, né? Leva uma fofoquinha, causa uma intrigazinha, causa uma briga, assim como se fosse um serviço temporário, né? Um motoboy, né? Leva ali um recadinho, leva ali uma fofoquinha. Pois é, essas pessoas que têm vivido essa vida dupla, aparentemente estão bem, mas de vez em quando atuam para o inimigo, elas vão ter que fazer uma escolha. Elas vão ter que estar prontas para escolher. Então, aqui no Testemunhos Seletos, volume 2, o Espírito de profecia diz: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. Ardentes provas. O que eu falei há pouco. São provas terríveis, escolher entre a esposa e Cristo, o esposo e Cristo, o filho e Cristo, o emprego e Cristo,
A casa e Cristo, o carro e Cristo, a carreira e Cristo. Você vai ter que escolher o que você quer. São provas terríveis. Terríveis. Mas é nessas provas que vão se mostrar quem é ouro e quem é metal vil. E isso vai acontecer quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei for mais desprezada, quando nós formos ridicularizados, perseguidos, aí é que nós vamos mostrar quem nós somos. Que tipo de cristãos nós somos. E diz, naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da covardia dos outros e lealdade da traição dos outros. Muitos abandonarão a igreja de forma covarde, fria e traidora. E aqueles que permanecerem, quantos forem, vão ter que aguentar as pontas. Grande conflito, página 608, a última passagem. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Então, assim, eu conheço a Bíblia, eu fiz estudo bíblico, eu me batizei, eu sou adventista, até vou à igreja. Mas na minha vida secreta, naquela que só eu conheço, nos meus pensamentos, nas coisas que eu assisto, que eu vejo, que eu leio, que eu alimento na minha mente quando eu estou a só, nos pecados que eu cometo e que ninguém sabe, mas que eu gosto, eu acaricio, eu tenho tido uma prática de vida dupla. Então eu aparentemente sou um bom cristão, mas na prática de verdade eu não me deixo santificar. E aí vem uma das perguntas mais sérias que eu já li na minha vida, que é o espírito de profecia que faz. Você imagine uma caravela, um grande barco, aquelas caravelas que atravessavam os oceanos no tempo dos descobrimentos. E ela pergunta assim: quantas tábuas podres você precisa para que a caravela afunde? E a resposta é muito simples: uma só. Ou seja, basta um pecado acariciado, basta um desejo não contido, basta uma desobediência voluntária, uma insistência no mal, e você coloca todo o barco em risco. Por isso é hora de purificar-se. Mas é interessante que esta ação do Espírito Santo, ela não se dará só sobre a igreja que guarda os mandamentos. O Espírito Santo não estará agindo e pressionando apenas sobre a igreja que guarda os mandamentos. Todo mundo religioso estará recebendo a ação do Espírito Santo. Então, acontece uma coisa muito interessante no período da sacudidura. Uma nuvem de palha sai da igreja. Um monte de gente abandona as fileiras de Deus. Mas, olha o que se diz aqui. Carta 103, 1903. Os lugares vagos nas fileiras
serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores por parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Então, a sacudidura, ela tem um efeito duplo. Ao mesmo tempo em que um grande número de pessoas se afasta, um grande número de pessoas retorna, vem para a igreja, preenche as fileiras. Por quê? Porque Deus tem seus filhos em todas as religiões. Todas as religiões. Em todas as religiões há pessoas extremamente dedicadas, extremamente cristãs, extremamente desejosas de conhecer a verdade. Por isso que nós não podemos julgar pessoas por sua religião. Isso é absurdo. O povo de Deus é um povo de todas as nações, tribos e línguas. Eu conheço católicos que têm calos nos joelhos de orar fervorosamente todos os dias, de buscar a Deus, de buscar misericórdia. E assim há assembleianos e presbiterianos, wesleyanos, batistas, metodistas, pentecostais de todos os tipos, budistas, islâmicos, hinduístas, taoístas. Em todos os lugares há pessoas que, ao se depararem com a verdade, farão rapidamente sua escolha. O Espírito Santo há de trabalhar em todas essas pessoas, porque a sacudidura é tempo de misericórdia. Uma vez, explicando sobre isso, numa igreja, um jovem me disse uma coisa interessante. Ele disse assim: mas Deus está sendo muito mal nesta sacudidura. As pessoas estão dentro da igreja, por que vai tirar? Sim, filho, não é assim não. Querido, a sacudidura é representada na Bíblia e ela é representada no Espírito de Profecia como tempo de misericórdia. A sacudidura é o mais profundo convite feito por Deus nos últimos dias. É aquele momento em que Deus está dizendo: meu filho, venha que agora é para valer. Agora nós estamos partindo para os finalmente da história. Agora é hora de segurar firme na mão e eventos finais, volta de Jesus, eternidade. Tempo de misericórdia. Mas muitos vão escolher não dar a mão ao Senhor. Muitos vão escolher não quero. Eu gosto muito da minha casa. Eu não vou abrir mão da minha esposa. Decisões terríveis. Decisões terríveis. Esta igreja vai subsistir. Vou ler uma última passagem. Ela diz assim: a igreja talvez até pareça que vai cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Será um transe terrível, um sofrimento tremendo.
Nós estaremos em transe na igreja. Mas o irmão abandonou. Mas o pastor saiu. O ancião está falando mal da igreja. Pois é. Mas é necessário que ele tenha lugar. É necessário que aconteça. Porque a igreja de Cristo dos últimos dias é a noiva preciosa, virgem, perfeita. Aquela que receberá a plenitude do Espírito Santo. Aquela que verdadeiramente abrir mão de tudo para assegurar a cruz do Senhor Jesus e seguir com Ele. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite enquanto é dia. Escolhas terríveis estão diante de nós. E nós precisamos fazê-las. Se você não estiver preparado, pode ser que você não tenha forças. Deus quer que você esteja preparado. Eu quero que você esteja preparado. A igreja quer que você esteja preparado. Que você esteja preparada. Né? Mas, nesse momento em que Cristo convida, só você pode escolher o que vai querer. Sabe, você percebe que isso está nas tuas mãos? A Bíblia dizendo assim, olha, presta atenção no mundo. Presta atenção no que está acontecendo. Escuta. Dá para ouvir os passos de Jesus chegando. E o que você está fazendo da sua vida agora? Você está aproveitando o tempo que você tem para se aproximar de Cristo? Você está aproveitando o tempo que você tem para se achegar a Ele, segurar firme na mão de Cristo e dizer, Senhor, me ajuda a vencer os meus pecados, as coisas que eu tenho alimentado, aquela vida que ninguém sabe que eu tenho, mas o Senhor sabe. Pois é. É hora de tomar essa decisão. É hora de tomar essa decisão. Porque não há muito mais tempo disponível. E do jeito que as coisas estão, a gente nunca sabe quanto tempo a gente ainda vai ter. O Lucas vai cantar mais um hino para a gente. Queria que você prestasse atenção na letra desse hino. E depois que ele cantar, nós vamos orar. Orar para que Deus, da sua bondade, nos convença dos nossos erros e nos coloque ao seu lado. O tempo está próximo. É tempo de preparar-se. tocar minhas fraquezas.
fraquezas, vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Venha, ó Senhor, minha vida guiar. Tua vontade em mim faz brotar. Venha, ó Senhor, os meus lábios tocar. Minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que em breve teremos duras escolhas a fazer. Algumas das coisas que dividem nosso coração hoje não poderão mais fazê-lo. Não será possível mais viver ligado ao mundo e ao Senhor Jesus. E nessas duras escolhas, sem a Tua ajuda, certamente vamos fracassar. Então, como Lucas cantou, te pedimos que o Teu Espírito coloque tudo que é bom dentro do nosso coração. Que nós aproveitemos o tempo que ainda temos, essas poucas horas de dia que ainda nos restam, para a prática da justiça segundo a Tua lei, segundo a Tua boa vontade. Que os Teus anjos nos cerquem, nos protejam do mal, que o Teu Espírito ilumine o nosso caminho, para que nós, no momento decisivo, estejamos prontos para largar o mundo, segurar unicamente em Tuas mãos e, pela graça do Senhor Jesus, obter a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nada neste mundo se compara à eternidade ao lado do Criador. Ajuda-nos a compreender que não existe nada nem ninguém neste mundo que tenha tanto valor que possa ser comparado a uma eternidade ao lado do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Tira de nós nosso coração que ainda tem pedras. Coloca em nós um coração puro, para que nós possamos entender em profundidade o que verdadeiramente implica ser um seguidor do Senhor Jesus nesta terra. Esteja em cada lar, com cada pessoa que ouviu a Tua palavra esta noite.
toca os seus corações, lhes dá sabedoria e a tua paz nestes tempos tão difíceis que vivemos. No nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Para você, uma boa noite. Fique com Deus. Domingo que vem, 7h30, nós continuamos a nossa série. Se não me engano, Pastor Nelson vai estar aqui conosco. Pastor Nelson estará conosco. Então, esteja atento, não perca a programação especial profética. Que o Senhor Jesus estenda sobre você seu amor e a sua paz. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou